Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Na Prática com Ricota. E cara, hoje eu quero falar de um tema muito massa, porque talvez seja um dos artigos na Mestre mais procurados e um dos modelos de planilha mais baixados também na Mestre é sobre esse tema. E eu sei que às vezes você quer uma super automação, um super hack, uma super forma de automatizar tudo, mas eu consigo te mostrar no vídeo de hoje como você pode ter infinitas, e eu digo bem grande, infinitas ideias de conteúdo para fazer artigo, e-book, live, webinar, vídeo no YouTube, o que for, hoje eu vou te ajudar. Então vamos lá. Sem mais delongas, sem muito frufrufru, esse é o Na Prática com Ricota. Então, eu estou mostrando aqui para você já a tela do nosso grande oráculo, né? O Google ali, ele é a coisa que a gente sempre procura como inspiração. Às vezes, em alguns momentos, você vai pegar, sei lá, preciso criar um material sobre exercício físico. Vou puxar algumas ideias na minha cabeça, vou escrever ali e acabou. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi quando uma funcionalidade do Google apareceu pela primeira vez, talvez não seja da sua época, né? Onde, na minha época, né? Vou confessar, meus cabelos brancos, né? O Google era simplesmente uma pagininha, eu escrevia uma coisa e tinha que apertar Enter. Qual a diferença para os dias de hoje? Hoje, por exemplo, se eu quero fazer exercício em casa, detalhe, não aperta Enter. Então você pode ver aqui, ó, exercício em casal, exercício em casa. Se eu der mais um espaço, né? E escrever A, escrever B, vamos ver se ele aparece alguma coisa. Deixa eu só dar o exercício em casa. Vamos ver se ele vai mostrar alguma coisinha. G, H. Acho que esse aqui não ficou muito legal, mas quando você tá digitando alguma coisa, ó, vou ficar aqui nesse ponto, ó. Se eu digitar exercício em A, exercício em B, exercício em C, exercício em D, eu consigo encontrar diversas variações de palavra-chave. E uma das formas, quando esse sistema, né, do Google apareceu, que a gente chama de Google Suggest, ou seja, sugestões do Google, você conseguia ter algumas novas possibilidades de palavras que talvez não estivessem no teu radar. E de onde vêm essas palavras? Então, conforme você olha aqui, ó, exercício em dupla, exercício de respiração, exercício de porcentagem, exercício de Kegel, exercício de crase, enfim. Essa ordem aqui de palavras que aparece, ela é baseada no que o Google entende. Que da sua região, isso é um detalhe, da sua região possui maior volume de busca e possui histórico com o seu navegador. Tá? Então, sempre que eu quiser fazer uma busca, a primeira coisa que você tem que aprender é: vamos abrir uma janela anônima, né? Você vai poder clicar aqui, acho, nova janela anônima. Você vai abrir uma nova janela anônima e aí você vai realmente entrar no Google, né? Para você não pegar nenhum histórico, senão ele vai ficar enviesado no que você costuma procurar, né? Então, eu quero fazer exercícios em casa, né? Ainda continuo na minha linha de exercício em casa. Quando eu digito exercício em casa ou exercício simplesmente, né, ele vai listar para mim agora sem histórico de buscas, porque normalmente eu tô logado, né? Isso faz total diferença no Google, até para os resultados ali, tá, pessoal? Se isso você não sabe. Então, uma das formas de eu ter ideias de conteúdo é começar a escolher uma palavra-chave, né? Eu escrever uma palavra-chave ali direto no Google e ele vai dar algumas ideias, né? Vou escrever só entrar em forma, né? Se você olhar, entrar em forma depois dos 40, entrar em forma militar, entrar em forma em 30 dias, entrar em forma em 6 meses, entrar em forma depois da gravidez, entrar em forma aos 50 anos, entrar em forma em 1 mês. Tem ideias diferentes. Se porventura você tem que fazer um e-book, né, nesse ramo de exercício físico, olha quantas ideias legais aqui. Olha quantos insights eu tenho da audiência. Pô, eu tenho uma audiência que busca depois dos 40, eu tenho uma audiência que quer resultado rápido, né, que é de 30 dias, eu tenho uma audiência que quer fazer algo mais de longo prazo, que é trabalhar em 6 meses, eu tenho uma audiência muito peculiar, que era entrar em forma depois da gravidez, ou seja, a mulher ficou grávida, ela talvez se alimentou com uma quantidade de calorias que não era
o adequado para o momento, ganhou um pouco de peso, não se sentiu bem, gostaria de voltar a um peso que talvez era seu peso normal, vamos colocar assim, e aí ela quer entrar em forma, ou seja, ficar na forma que ela já estava, ou na forma que ela deseja depois da gravidez. Tem entrar em forma aos 50 anos e entrar em forma em um mês, né? Tem de tudo. E o curioso, né? Entrar em forma em 30 dias e entrar em forma em um mês é a mesma coisa. Só que, por ordem, eu posso deduzir, tá? Deduzir que entrar em forma em 30 dias deve ter um volume de busca maior na região geográfica que eu estou, e ele deve ter um volume, no final das contas, superior e relevância realmente nesse momento que a gente vive para essa região, tá? Então, isso pode alterar durante o ano todo, tá? Esse conjunto de palavras, ele pode alterar conforme o meu histórico de busca, e ele pode também ser alterado conforme o passar dos dias, né? Não somente épocas do ano, mas o passar dos dias por conta do interesse das pessoas em alguns temas. Então, se dependeram de uma semana mudar um tema, ele vai ser sugerido aqui, não precisa ser no final do ano para o início do ano, tá? Então ele pode ser um espaço menor, e eu também já disse sobre a localização geográfica, tá? Aí você fala assim, pô, Ricota, esse é um jeito? É um jeito, por quê? Entrar em forma eu poderia entrar em forma B, entrar em forma C, entrar em forma D. Eu vou colocando todo o alfabeto ali e vou ter várias ideias. Só que, assim, existem possibilidades de você fazer isso manualmente e ter várias ideias. Como você pode observar aqui, tem várias ideias. E tem ferramentas que a gente pode utilizar para ter muito mais ideias. Então eu quero mostrar para você uma ferramenta chamada Answer the Public. Tá? Se você digitar no Google Answer the Public, né, você vai clicar nesse primeiro resultado aqui, ó, e vai entrar numa tela como essa. Antigamente ficava um senhorzinho que ficava olhando assim e tal, agora trocaram para esse cara que fica assim, né? Enfim. Então o que você tem nessa página, tá? É uma página bem simples, ela tem aqui, ó, ela mostra algumas das funcionalidades da ferramenta, você pode escolher um termo, uma palavra, e ele vai te dar diversas sugestões sobre aquela palavra. Então ele vai organizar de um jeito um pouco diferente do Google, isso que eu acho que é legal. Então, primeiro, né, o que você tem que fazer e se atentar, a gente tem que escolher o país Brasil, vamos lá, país Brasil, e obviamente português. Se você tiver em outro país, se você tiver, eu tenho conhecidos que me seguem no Instagram, no YouTube, que são da Argentina, aí uns hermanos, só colocar Argentina, espanhol, e você vai conseguir fazer a sua pesquisa normalmente, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, ficar em forma ou entrar em forma, tá? Eu vou digitar essa palavra-chave. O ideal, ele até recomenda aqui, ó, use uma consulta de poucas palavras. Se você colocar uma pesquisa, né, fizer uma pesquisa com muitas palavras, então, entrar em forma em 30 dias, a quantidade de sugestões que ele vai dar pode ser bem reduzida, tá? Então, por isso que os termos mais genéricos aqui funcionam melhor. E aí, o que ele vai fazer? Eu vou clicar aqui em Search. É uma ferramenta gratuita, ela tem uma versão paga, que a versão paga ela oferece algumas funcionalidades a mais no sentido de comparar histórico de busca, ele abre histórico de busca realmente junto ao Google, mas para o nosso exercício aqui, para ter ideias infinitas de conteúdo, cara, Answer the Public, vai nele que ele resolve boa parte. Aí ele vai ficar parado nessa tela. Antigamente ele já ficava com um raio gigantesco, né? É só você começar a descer que ele vai mostrar, ó. Ele encontrou 15 perguntas, né, questions, aí relacionados ao entrar em forma. Então eu vou descer e eu vou olhar aqui, ó, ele tem aqui, ó, entrar em forma, e ele faz as variações de onde, qual, porquê, são, o que, porquê, quando, quem e como. Então o que é essa diferença? Ele tenta concatenar entrar em forma com a palavra entrar em forma com a palavra como, entrar em forma com a palavra quem. Então ele tenta combinar com essas palavras que normalmente são associadas a perguntas, né? E aí ele traz ideias. E aqui eu vou ler para você ver como ele traz boas ideias. Então ele traz aqui a ideia, ó. É possível entrar em forma depois dos 40? Né? É uma objeção comum que você poderia matar com um anúncio, com um e-book, com um artigo, né? Entrar em forma com a palavra emagrecer e entrar em forma. Eu acho que aqui ele só omitiu o né? O que é entrar em forma? Então você pode entrar nesse tipo de artigo. Perder peso e entrar em forma. O que mais? O que é entrar em forma? Entrar em forma, o que significa? Já em quem? Dicas para quem quer entrar em forma, né? Pode ser um tema novo aí para você. O como trouxe mais, ó.
como entrar em forma rápido, como entrar em forma em 3 meses, como entrar em forma em 1 mês, como entrar em forma depois dos 40, como entrar em forma em 2 meses, como entrar em forma aos 50, como entrar em forma para jogar futebol, muito legal essa, como entrar em forma aos 40 anos. Então ele trouxe aqui para mim diversas ideias já em cima do tópico entrar em forma, né? E se eu descer, agora ele coloca preposições, ele deixa de usar perguntas, né, palavras que são relacionadas a perguntas com preposições. Então ele coloca aqui com, parecido com, sem, perto, para, próximo, tipo, e o outro ali eu acho que é como também de novo, tá? Então ele trouxe os de como outra vez, mas o para é a parte nova, né? Entrar em forma para jogar futebol. Quero entrar em forma para o verão. Cuidado com as articulações. Dicas para entrar em forma para o verão. Como entrar em forma rápido para jogar futebol. Então já tive outras ideias aí. Dá para ver que o tema futebol é interessante. Dá para eu categorizar em idade. Dá para eu categorizar em condição pós-filho, né? Ou durante a gravidez também eu posso procurar esse item. Modalidades de entrar em forma rápido, né? O que é entrar em forma rápido, dependendo de 1 mês, 30 dias, 2 meses, eu considero rápido, né? Não sei para você. Aqui são comparações. Ele compara aqui com gostar, versus ou e. E aqui ele faz toda a concatenação igual a gente estava fazendo no Google, né? Ele coloca junto com a palavra entrar em forma com a palavra A, entrar em forma com a palavra B. Ele coloca o B antes ou depois, mas é o teste do Google e ele extrai isso. Entrar em forma com a palavra C, como entrar em forma, né? É o que vem aqui atrás. Enfim, eu tenho todo o alfabeto, todo o alfabeto. E você pode ficar brincando de diversas formas. E aqui ele traz algumas palavras-chave relacionadas, né? Entrar em forma depois dos 40, entrar em forma rápido, entrar em forma militar, que é algo que não tinha aparecido antes aqui no próprio Answer the Public. Que mais que é novo? Entrar em forma depois da gravidez. Eu vou fazer uma brincadeirinha, né? Vou colocar a palavra gravidez. Gravidez, né? Homenagear a Ju, minha esposa, que tá grávida, da Luísa, tá vindo aí. Vamos ver o que pode vir. Brasil, mais uma vez. Você tem que ter a manha aqui é que nem sempre, tá? Nem sempre você vai ter muitas opções, tá? Muitas. E aí você tem que ir para um termo um pouco mais genérico. E aí eu vou te mostrar uma coisa que a ferramenta faz. Então, ó, com gravidez ele já trouxe 77 questões. Olha como é que fica muito mais recheado pra gente, né? Então vou ler aqui, ó. Com a palavra quem? Gravidez. Quem mexe primeiro? Gravidez. Quem paga o salário? Gravidez. Quem tem direito? Todo mundo deveria ter direito, né? No caso, todas as mulheres deveriam ter direito. Elas possuem opção, né? Vamos colocar assim. Quem tem gravidez ectópica pode ter parto normal? Bom, acho que seria um ótimo tema para um post de blog ou considerar dentro de um e-book sobre gravidez. Quem tem gravidez é ao mesmo tempo. Pode engravidar normalmente. Acho que é normal. Novamente. Às vezes ele corta, você passa o mouse em cima, ele aparece no navegador, tá? Isso é importante. Quem tem gravidez molar pode engravidar novamente. Quem tem gravidez, aí são os nomes que são muito difíceis. Mas como gravidez acontece? Como grávida deve dormir? Como grávida deve se levantar? Como grávida deve se sentar? E assim sucessivamente, ó. Você vê que tem todas as palavras por aqui. Preposições, tá vendo como ele traz muito mais também. Comparações, aqui é legal, ó. Gravidez ou TPM, gravidez ou grávides, gravidez ou menopausa, gravidez ou gordura, gravidez ou cisto, gravidez ou gases, gravidez ou gastrite, nossa, essa foi diferente, gravidez ou gravidezes, versus, né? Menstruação versus gravidez, gravidez, semanas versus meses, esse é um tema bem recorrente, gravidez versus TPM, aqui tem o VS também que as pessoas colocam. Que mais? E aqui tem todas as variações, né? Vamos ver se no related aqui tem alguma coisa. Ele coloca aqui gravidez de risco, gravidez tubária, gravidez química, gravidez nas trompas, gravidez molar, gravidez sintomas, gravidez na adolescência e gravidez ectópica. É isso, né? Mas eu vou colocar gravidez na adolescência, tá? Então vamos colocar aqui Brasil, para a gente poder explorar mais opções. Brasil, português. Se você quer entrar nesse tema, você faz a pesquisa, ó, ele está processando aqui embaixo. Aí, ó, ele já traz
o gravidez na adolescência, junto com diversos tópicos aqui também. Então dá para você fazer, digamos, refinamentos. Começa pela mais genérica e depois entra nas mais específicas. E o que você vai fazer com isso? Cara, você pode pensar em posts de blog que falam tudo sobre o assunto. Você pode ramificar depois e não só em um post de blog, em vários. Você pode fazer uma pesquisa dos temas, e aí mais uma vez, dos temas para se falar dentro de um e-book, depois você entra em uma pesquisa. Você pode descobrir aqui coisas sobre a sua persona, o seu avatar, dependendo do nome como você utilizar, mas o seu cliente ideal. Você pode descobrir como eles estão pesquisando na internet e quais são as dores que eles têm, porque normalmente elas já aparecem aqui, né? Nessa primeira roda aqui, ele já aparece. E eu gosto muito para conhecer um tema de um cliente. Vou entrar em um projeto, eu começo a jogar as palavras para saber o que está sendo buscado na internet relacionado àquele tema. E depois eu vou fazendo igual eu fiz esse item da gravidez. Começa com a gravidez, um termo mais genérico, e depois a gente sai especificando. Isso, cara, dá diversas ideias de conteúdo para você poder trabalhar. Pode trabalhar em podcast, pode trabalhar em YouTube, pode trabalhar em diversos lugares que realmente vai funcionar. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse Na Prática com Ricota, mostrando aqui o Answer the Public, uma ferramenta super útil para você ter ideias, fazer brainstorming, entender como o mundo, tá pesquisando, ou o Brasil, no caso, está pesquisando sobre aquele determinado tema, e você pode converter isso nos seus projetos de uma forma muito mais inteligente. Aqui, uma pequena recomendação: se você usar bastante a ferramenta, você pode assinar a ferramenta para ter acesso a mais funcionalidades de volume de palavra-chave e também de histórico. Você vai ter toda a consideração de histórico de variação de palavras que estão aparecendo também. Então, você pode comparar ao longo de um ano o que está mudando, o que as pessoas estão mais buscando, e aí, consequentemente, também você pode produzir materiais mais assertivos. Beleza? Espero que você tenha gostado desse Na Prática com Ricota. Se você ainda não assina aqui o canal, aproveita para assinar, não fica de fora. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, porque eu faço com bastante carinho, bastante atenção aqui para você. Beleza? Sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu!